Num mundo que nos bombardeia com informação o tempo todo, a verdadeira vantagem não está em saber mais coisas, mas sim em pensar melhor. Hoje, a gente vai mergulhar na arquitetura do pensamento estratégico. Vamos descobrir juntos como construir uma mente que seja capaz de transformar o caos em clareza e a complexidade em pura oportunidade. O problema da nossa era, bom, ele começa bem aqui. É uma verdadeira avalanche de dados, de opiniões, de ruídos que nos inunda a cada segundo. É aquele famoso paradoxo da informação, sabe? Quanto mais a gente tem, menos parece que a gente consegue de fato processar. E qual a consequência direta disso? A sobrecarga cognitiva. Com tanta coisa para processar, a nossa capacidade de enxergar o caminho à frente, de ter aquela visão estratégica, acaba se tornando um recurso muito raro e, por isso mesmo, muito valioso. A gente fica meio que perdido num nevoeiro de informação. Então, a grande questão não é como consumir mais e mais informação, é como a gente pode reequipar a nossa mente, como nós podemos, de forma intencional, construir uma arquitetura mental que não só sobreviva, mas que prospere no meio da complexidade. A resposta para isso está num conceito muito poderoso, a metacognição. Pensa nela como se fosse a planta baixa da nossa própria mente. É a disciplina de pensar sobre como a gente pensa. É como ter um arquiteto interior que observa, ajusta e otimiza a construção do nosso próprio raciocínio. Formalmente falando, a metacognição é essa superhabilidade. É a consciência dos nossos próprios processos de pensamento em tempo real. Não é só sobre pensar, mas sobre gerenciar o ato de pensar. É o que nos permite, por exemplo, questionar um viés no exato momento em que ele surge. Ou então, ajustar uma estratégia de aprendizado quando a gente percebe que ela não está funcionando. É como o nosso sistema de controle de qualidade mental. O psicólogo John Flavel, que foi quem cunhou o termo, resumiu isso perfeitamente. É aquele momento de lucidez, sabe? Quando a gente dá um passo para trás e avalia nosso próprio processo mental. É a diferença fundamental entre ser um passageiro reativo da nossa mente e ser o piloto proativo. Certo, vamos aprofundar um pouco nisso. A metacognição, ela se apoia em dois pilares principais. O primeiro é o conhecimento. É o que a gente sabe sobre nós mesmos, sobre como executar tarefas e, crucialmente, quando usar certas estratégias. É o nosso mapa mental. O segundo pilar é a regulação, que é o lado ativo da coisa. Planejar antes de uma tarefa, monitorar nosso progresso durante a execução e avaliar o resultado depois. Juntos, eles formam um ciclo poderosíssimo de autoaprimoramento contínuo, quase uma espiral de aprendizado. Com essa base bem estabelecida, a gente pode começar a construir as primeiras habilidades. Elas formam a fundação da nossa arquitetura mental e são focadas em como a gente percebe e interpreta o mundo ao nosso redor. São 3 disciplinas essenciais que formam a base da nossa percepção. Primeiro, a arte de enquadrar o problema corretamente, para não acabar resolvendo a questão errada. Segundo, a habilidade de ler o contexto, de enxergar além do óbvio, as forças ocultas em jogo. E terceiro, o rigor de auditar os dados que a gente recebe, incluindo os viéses que carregamos na nossa própria mente. E olha que interessante o que esse slide mostra. Ele redefine um problema muito comum. A tal paralisia por análise não é um excesso de intelecto. Na verdade, é uma falha metacognitiva. É um loop emocional de medo. A solução, que vem muito do estoicismo, é focar primeiro naquilo que podemos controlar, o nosso estado interno. Só com a mente calma é que a gente consegue enquadrar e resolver o problema externo de forma disciplinada. E essa ideia nos leva direto para a necessidade de auditar nossos dados. A filosofia estoica nos ensina que a auditoria mais importante não é a dos fatos externos, mas sim a das nossas próprias interpretações subjetivas. Como disse Epiteto, não são os eventos que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre eles. Então, antes de questionar os dados, a gente precisa questionar as lentes através das quais estamos vendo esses dados. Com a percepção mais clara, a gente pode começar a construir pontes. A gente passa agora para as habilidades de conexão que nos ajudam a navegar no mundo complexo das relações humanas. Aqui, o foco é em 3 novas disciplinas. Primeiro, calibrar a empatia para que ela seja uma ferramenta e não um fardo. Depois, refletir sobre o verdadeiro impacto das nossas ações. E, finalmente, buscar compreender o comportamento, tanto dos outros quanto o nosso próprio. Isso aqui ilustra brilhantemente o papel da metacognição. A empatia, quando não é regulada, pode ter um lado sombrio. Ela pode levar ao esgotamento e a decisões enviesadas, tendenciosas. Já a empatia estratégica, por outro lado, é regulada.
É a habilidade metacognitiva de mudar de sentir com para entender a perspectiva de e, a partir daí, agir com compaixão racional. É a diferença entre se afogar junto com alguém e jogar uma boia salva-vidas. Para refletir sobre nosso impacto de um jeito eficaz, o estoicismo nos oferece uma ferramenta muito poderosa: a tricotomia do controle. Ela nos ajuda a focar nossa energia onde realmente importa, dividindo o mundo em 3 categorias. Primeiro, coisas que controlamos totalmente, como nossas intenções. Segundo, coisas que não controlamos de jeito nenhum, como o tempo. E terceiro, coisas sobre as quais temos um controle parcial, como o resultado de um projeto. E essa mudança de perspectiva é revolucionária. A reflexão se torna muito mais produtiva quando a gente avalia aquilo que estava sob nosso controle total, nosso processo, nossa integridade, nosso esforço, em vez de ficar fixado no resultado final, que é sempre vulnerável a fatores externos. Isso não só constrói resiliência, como também acelera o aprendizado de verdade. Com a resiliência fortalecida, podemos agora erguer as vigas da nossa arquitetura mental. Este último conjunto de habilidades cria a coerência entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Traz ordem, foco e alinhamento estratégico. Então, essas 3 disciplinas finais são sobre revisar prioridades com consciência, manter a coerência entre as nossas ações e a nossa visão, e, por fim, estruturar o conhecimento para que ele se transforme em sabedoria. Para priorizar, claro, podemos usar frameworks modernos como o RISE, que nos força a ser objetivos, quantitativos. Mas a sabedoria antiga, como o conceito taoísta de Wu Wei ou ação sem esforço, adiciona uma camada metacognitiva muito mais profunda. Ele não pergunta qual a pontuação, mas sim isso é realmente essencial? É a busca por remover o ruído e focar apenas na ação eficaz e harmoniosa, aquela que flui com o contexto. Ao juntar todas essas peças, as fundações da percepção, as estruturas de conexão e as vigas de coerência, o que emerge é a imagem do líder do futuro. A mente estratégica não é uma ferramenta estática que se usa de vez em quando. Ela é uma arquitetura viva que se adapta, aprende e evolui constantemente. Essa citação captura a essência de tudo. Um líder estratégico não é alguém que prevê o futuro, mas alguém que tem a clareza para enxergar o presente com a perspectiva do futuro. É a habilidade de antecipar o efeito de uma causa, de navegar entre a ação imediata e o objetivo de longo prazo, mantendo os 2 em foco ao mesmo tempo. E aqui está a mensagem central, o coração de tudo que a gente discutiu. Ninguém nasce com uma mente estratégica pronta. Ela é o resultado de um processo intencional, de um trabalho artesanal, diário, de projetar, construir e refinar a própria arquitetura de pensamento. É uma obra em constante construção. Então, o ponto crucial é este. Esse é o perfil do que podemos chamar de líder 5.0, o líder para a era da complexidade e da inteligência artificial. É uma pessoa que abandona a necessidade de ter todas as respostas e adota a postura de quem quer aprender tudo. Alguém que usa a empatia não como um sentimento, mas como uma ferramenta de diagnóstico para entender sistemas, que alinha cada ação a um propósito maior e pratica a autoconsciência como um hábito diário. É uma liderança que vai muito além da gestão e se torna uma arquitetura de significado. E isso nos leva à reflexão final. Conforme a inteligência artificial vai automatizando tarefas analíticas, são as nossas habilidades unicamente humanas, nossa capacidade de pensar sobre como pensamos, de nos conectar, de agir com um propósito, que se tornam o nosso maior diferencial. Dessas disciplinas que a gente explorou hoje, qual delas ressoa mais fundo? Qual delas seria a escolhida para começar a construir hoje? A jornada para se tornar o arquiteto da própria mente começa com essa única e poderosa decisão.